Bem-vindos ao Publicamente da Cister FM, um programa de Piedade Net com apoio à produção de Patrícia Raimundo e hoje com o apoio técnico do Emanuel Moura e do nosso grande grupo de estagiários que está aqui connosco a ajudar a levar este programa a bom porto. Celebra-se hoje, o dia 18 de maio, o Dia Internacional dos Museus. Por isso, o Publicamente realiza-se fora de portas. Saímos do estúdio e viemos até ao novo Museu Municipal de Alcobaça, inaugurado no cinquentenário do 25 de Abril. É aqui que estamos hoje no Museu das Máquinas Falantes. Um equipamento muito relevante que nos mostra a evolução do universo dos aparelhos da área das tecnologias do som, das telecomunicações e da radiodifusão. Deste museu e da sua coleção já falaremos. Sendo o Dia Internacional dos Museus, vamos falar também dos núcleos museológicos de Alcobaça, e há vários, abertos ao público, como sabemos, cada um com as suas características. Nada melhor do que ouvir quem sabe, e connosco o museólogo do município de Alcobaça, Dr. Alberto Guerreiro, bem-vindo, e muito obrigada por me ter aqui recebido no seu museu também, porque o senhor é que também é aqui o grande cabeça desta obra-prima, posso dizê-lo. É um maravilhoso espaço. E, na verdade, o que é que faz um museólogo? O museólogo é uma profissão, essa é uma pergunta interessante e pertinente, porque os museólogos normalmente vêm de outras disciplinas, não é? Eu, por exemplo, sou formado em antropologia, há museólogos que vêm da área da história, e essa questão da autonomia disciplinar do museólogo sempre foi uma grande discussão entre o meio das pessoas que trabalham nos museus. Hoje em dia, o que é um museólogo, o que é um curador, às vezes há uma mistura. Hoje em dia isso já está mais consensual. Eu, por acaso, sou das pessoas que até a nível nacional defendeu sobretudo a autonomia da figura do museólogo. Eu acho que, independentemente de nós termos uma formação em antropologia, em história, arqueologia, ou o que for, há um trabalho que é específico da museologia. E esse trabalho é do museólogo. O museólogo programa um museu, ou seja, concebe o museu numa ideia, através dos materiais que tem, faz o conceito, que é o que aconteceu aqui. O museólogo tem que fazer a questão da documentação, tem que documentar as peças que tem que divulgar junto do público, ou seja, tem que fazer esse serviço, às vezes, não só o serviço educativo com as escolas, mas também o serviço para a comunidade. Portanto, é um conjunto de tarefas que hoje em dia são muito específicas da museologia e que extravasa a formação. Havia uma altura que se pensava, não, eu sou um antropólogo, faço um museu de antropologia e tenho um museu. E muitas vezes, durante algum tempo, esqueceu-se essas especificidades dos museus. Felizmente, hoje já estamos a navegar noutra perspectiva. De facto, o museólogo é uma profissão. Ainda não está autonomizada como sendo, mas já há muitos cursos hoje em dia só de museologia, há muita gente a formar-se, inclusive aqui em Alcobaça, há jovens a formarem-se em museologia, ainda bem. Porque o museólogo não põe nada por acaso no museu, digamos assim, é tudo estudado, tudo conceptualizado devido ao seu estudo e aos seus conhecimentos e àquilo que quer transmitir ao público. Exatamente. Que o visita. Exatamente. Alcobaça tem vários núcleos museológicos, como sabemos. Núcleos. Não chamo museus, não. E neste dia, convém lembrar, porque é o Dia dos Museus, vamos dar uma volta por eles e depois ficaremos aqui neste museu a falar um pouco dele com mais conteúdo. O Museu do Vinho, como é que está? Tem aumentado o número de visitantes? Que melhorias tem feito? O Museu do Vinho está bem e recomenda-se, diria eu. O Museu do Vinho, como sabe, já estamos a fazer 10 anos desde que, no fundo, recebemos, digamos assim, essa cedência através do Estado, não é? Da Administração Central. Foi um trabalho longo, esses trabalhos demoram tempo. Aliás, o tempo da museologia é um tempo longo, não um tempo imediato, e é isso que também gostava de transmitir essa mensagem para os nossos ouvintes. Está tão bem que, inclusive, como sabem, ganhou o prémio do melhor museu dado pelo Turismo do Centro. Parabéns por isso. E é um prémio que nos diz muito, porque é um prémio do turista, um prémio do público, não é um prémio de eruditos, não é um prémio não quer dizer que esses prémios também nos digam muito, não é isso que eu estou a dizer, mas é sobretudo mais verdadeiro, um feedback de quem nos visita. E isto é um culminar, e quero prestar homenagem, obviamente, à equipa que trabalha
têm trabalhado comigo, sobretudo os colegas que estão muito os colegas que estão nas visitas guiadas e que estão no contacto direto com o público, porque isso também é a satisfação do público. Obviamente o museu já fez a primeira requalificação da sua primeira fase, o Sr. Presidente está com certeza a trabalhar na conseguirmos, porque isto são fundos avultados, a segunda fase vai ser muito complicada, vai ter que, são os edifícios onde está 90% da coleção, vai ter que ser retirada a coleção para se poder, porque imagina, vai-se ter que tirar telhados, vai-se ter que pintar paredes, portanto, e a gente também não quer tirar, obviamente, a mística daquele museu, quando a gente entramos ali, parece que estamos dentro de uma catedral do vinho português, não é? Que é mesmo isso, e portanto, para além do investimento financeiro, que é muito grande, também o investimento técnico vai ser muito grande. Portanto, tem ideia de quando é que vai começar essa segunda fase? Não sabemos, portanto isso depende obviamente, e já mais um plano político não tanto técnico. Quando essa parte estiver resolvida, os técnicos obviamente estão dispostos, e não é só técnicos da museologia, estar os meus colegas também da área do urbanismo, os meus colegas da área da arquitetura, da engenharia, como aliás aconteceu com este museu em que nós estamos. Portanto, eu diria, em termos de balanço, nós passámos uma fase muito complicada que foi o Covid, ainda hoje o turismo não está a recuperar isso, ainda estamos nesta cadência, os movimentos turísticos estão sempre em alternância, e Alcobaça vive um bocadinho isto por contingências geográficas, e também porque não podemos esquecer, temos um grande monumento à nossa porta, que também aglutina, mas que às vezes também não consegue, digamos assim, difundir esse público. Estamos com o Mosteiro de Alcobaça, tem cerca de 180 mil visitantes. Os nossos museus, o máximo que conseguiu foi 10, 12 mil visitantes. Estamos a ver aqui, mas isso é normal, porque os monumentos têm sempre muito mais visitantes que os museus. Agora, de facto, há aqui uma série de dinâmicas que estamos a trabalhar, ainda estamos um bocado no rescaldo, uma série de situações, e as pessoas podem não pensar, mas tudo influencia, até a própria guerra da Ucrânia às vezes influencia. Pronto, claro. É essas situações. Mas eu acho que sim, eu acho que estamos no bom caminho, e estamos muito contentes deste prémio, porque foi o reconhecimento de um trabalho. Agora, o trabalho no museu nunca acaba. Nunca acaba. O nosso Museu de Vinho tem ideia de quantas visitas tem por ano? Nós estamos, o nosso melhor ano foram 10 mil visitantes, depois caímos a pico por causa do Covid, o que foi normal, mas claro, foi tipo uma tendência. O ano passado chegamos aos 6 mil, ou seja, já estávamos a aproximar, e a nossa meta este ano é chegarmos pelo menos aos 8 mil. Estamos neste momento em 2000 e tal, porque os fluxos são muito variantes, mas estamos a ver, portanto estamos a calibrar, porque agora vem o pico, não é? Há dois picos que são interessantes. Um pico é o pico do verão, que tem a ver com o público individual, que cada vez é maior, ou seja, a cadência do turismo de grupo foi substituir um bocado, porque as pessoas um bocado com as compras online, não é? As pessoas deixaram quase de ir às lojas para comprar online. O turismo está um bocado igual, as pessoas habituaram-se a pegar no seu carrinho e visitar com a família e com poucos contingentes. E obviamente os operadores também estão-se a adaptar nisso, mas eu penso inclusivamente com a parceria da adega cooperativa e com todas estas dinâmicas que estamos a ter também com o contexto económico, porque o museu também tem essa ligação à economia, não é? À gastronomia, ao vinho, etc. Vai recuperar. Estamos a trabalhar nisso, sim. Vai recuperar. Neste Dia dos Museus, à tarde, abre uma exposição ali justamente no Museu do Vinho, louça da Olaria de Alcobaça, pintada por 25 pintores exímios daquele período áureo da indústria da louça alcobacense. São 100 peças da coleção Rita e Rafael, coleção da família Couto Serranho. Vai ficar até 7 de julho. O que mais valia vai ser esta exposição ali no Museu do Vinho a abrir durante este tempo. Pronto, isso é uma parceria que nós iniciámos o ano passado. Já não é a primeira que se faz. Com o Rui Serranho e com a coleção da família. Tem uma coleção fabulosa em termos de cerâmica alcobacense. Esta data do Dia dos Museus coincide com o Bom Dia Cerâmica, portanto fazia todo o sentido no Dia dos Museus ter uma exposição, e nós temos sempre... Há dois períodos que nós tentamos sempre ter uma exposição a fazer, digamos assim, o chavão das comemorações. É no Dia dos Museus e é depois em setembro nas Jornadas Europeias do Património. Também já vamos aqui falar. Sim, portanto, no Dia dos Museus, obviamente fazia-nos lógica, não é? Sabendo que coincidia com a cerâmica, e ter uma exposição de cerâmica.
E dando corpo, o ano passado foi a Fábrica Rolo da Bernarda, que expusemos os pintores, não é? Este ano fazia sentido fazer com a Olaria de Alcobaça. E vai ser... vai inaugurar daqui a bocado, à tarde, às 15 horas, estão todos convidados. Pois, exatamente. Depois temos o Museu Raul da Bernarda. O que é que podemos ver? Que interesse tem este museu? O núcleo não é um museu grande, é um museu muito pequeno, é um núcleo. O que é que podemos ver ali? Que mais valia traz aquele museu para... Pronto, o Museu Raul da Bernarda tem uma questão de base, não é? Que tem sido difícil de trabalhar. Era um museu de fábrica, ok? Era um museu que servia, tinha duas funções, tinha a loja e depois tinha uma sala ligada à coleção histórica, digamos assim. A fábrica, como nós sabemos, desapareceu, portanto, o museu mantém-se, continua, obviamente está nas cadências dos 2.000 visitantes, é um museu muito específico, está fora do centro da cidade, tem essas dificuldades, para além de ser um museu como estava, atenção que é um museu que não fomos nós que fizemos, é um museu que herdámos, não é? E portanto tem algumas dificuldades em montar, por exemplo, exposições temporárias ou outras atividades. Não tem a tal estrutura concebida para isso. Por isso é que é um núcleo e não é um museu, porque o museu tem várias funções. Mas tem uma coleção muito boa, excelente, não é? Estamos a falar do melhor da Bernarda. Tem nas reservas, apesar de tudo a gente ainda consegue ter ali umas reservas dentro, tem um espólio fabuloso, que é o espólio do Simpósio da Cerâmica de Alcobaça, 1987, que foi um momento único na cerâmica mundial, ok? E nós conseguimos há uns anos atrás recuperar uma série de peças dessas e então estamos a aproveitar nestes momentos fazer um projeto que é o Objeto de Escolha, que já vai para o quarto objeto, que não é uma exposição, é uma instalação, e escolhemos ciclicamente ou periodicamente uma peça da cerâmica, porque já temos a outra, não é? Já temos a cerâmica artística dos anos 30 aos anos 50, aqui demonstramos, no fundo, a outra base extremamente importante da cerâmica de Alcobaça, que é a cerâmica contemporânea, que começou, obviamente, com o contributo do arquiteto Manuel da Bernarda, com as fábricas e sobretudo a partir dos anos 80. E então o objeto de escolha é mostrar uma peça desse fabuloso espólio. Neste momento vamos inaugurar a da Nancy Smith, que é uma excelente, uma das grandes. É porque nós temos peças, já tivemos o Jorge Mialha, já tivemos o Arne Zimmermann, já tivemos o Angus Suttie, que são, só para os ouvintes terem ideia, são tipo o ex-libris da cerâmica artística e contemporânea mundial. E que muita gente nem sabe que já cá tivemos, portanto, é preciso divulgar tudo isso. Obviamente já fizemos duas exposições, uma até no Porto, com um conjunto com essas peças, mas neste caso vamos dar a oportunidade às pessoas irem conhecendo. Devo dizer que o inventário do Raul da Bernarda está todo feito, que também é um caminho longo e duro dos museus, porque são raros os museus que têm todo o inventário feito, porque o inventário museológico, ou seja, com todas as bases. No caso do Raul da Bernarda, felizmente, temos o inventário todo feito, o que nos permite fazer este trabalho agora mais, se quisermos, quase laboratorial e muito específico de uma peça. E as pessoas têm a oportunidade de olhar para uma peça, verem a história da peça, conhecerem a história do seu autor e internacionais, não é? Portanto, o núcleo museológico do Raul da Bernarda muito mais para conhecer do que aquilo que as pessoas pensam. Exatamente. E muito mais importante. Apesar do Raul da Bernarda, atenção, está a recuperar público até com uma velocidade maior que outros museus, porque houve uma certa redescoberta do Raul da Bernarda. Claro. Depois, a propósito desse núcleo museológico Raul da Bernarda, de 16 a 20 de setembro, e falamos já nisso porque vai ser um palco deste evento, Caldas da Rainha e Alcobaça vão acolher o 51º Congresso Internacional de Cerâmica. E os dois municípios recebem várias associações das cidades e vilas cerâmicas, vários eventos, e entretanto a tradição de cerâmica nos dois concelhos vai ser com certeza muito falada, e também vai ser ali o Museu do Raul da Bernarda, o núcleo museológico, palco de alguma parte desse evento. Fale-me só da importância do que é que se vai... Ou seja, vai ser de facto Alcobaça e Alcas Caldas tiveram a oportunidade de receber este congresso. Este congresso é um congresso muito importante, que é desenvolvido pela Academia Internacional de Cerâmica
que é composta sobretudo por ceramistas internacionais. Estamos a falar de um universo de mais de 1000 sócios associados. Obviamente a gente não vai receber os 1000, mas estamos a prever receber cerca de 16 a 20 de setembro. Sim, estamos pelo menos a prever cerca de 300 congressistas que vão... E só para ter uma ideia, os últimos foram em Barcelona, Geneve, este estava inclusive para ser uma coisa... Estamos a falar de uma coisa de uma grande dimensão e que obviamente estrategicamente Alcobaça e Caldas, que são as grandes terras, digamos assim, obviamente que há outras, Aveiro, etc., mas aqui sim, o nosso... estamos perto. Que albergaram isso, e portanto Alcobaça vai ser um bocado o epicentro da mostra. Porquê? Porque vai ter para já a exposição internacional, porque eles organizam sempre uma exposição internacional e uma nacional. A exposição internacional vai ser patente no Armazém das Artes, porque é o espaço de facto que tinha condições para receber e também dás no fundo esta colaboração que temos tido com o Armazém das Artes muito positiva e da qual a família Aurélio recebeu de braços abertos esta iniciativa. Vamos ter ali a exposição internacional, portanto Alcobaça vai estar a marcar o epicentro disso. Depois, do outro lado, vamos aproveitar com o Armazém das Artes fazer uma coisa que as pessoas se calhar já nem se lembram, que é fazer uma retrospectiva da cerâmica do Zé Aurélio. O Zé Aurélio começou como ceramista, era escultor, mas começou como ceramista, quase, não é? Através de trabalhos, por exemplo, na Sécula. Imensas coisas. E que as pessoas quase que já nem se lembram das peças dele. Portanto, vamos aproveitar para fazer uma retrospectiva do Zé Aurélio. Depois vamos ter a abertura do congresso cá em Alcobaça, e portanto vai ser um momento, e depois os trabalhos mais concretamente de congresso, digamos das palestras, e sim vai ser no congresso, no Centro de Congressos das Caldas, porque é o espaço que tinha, digamos assim, melhores condições para receber o Centro de Congresso, ou seja, para as palestras, etc. Portanto vai ser um momento áureo para a nossa cerâmica. E depois vamos ter obviamente um circuito, da qual o Raul Bernardo faz parte, da qual estamos também a tentar trabalhar com as fábricas para ter um circuito na própria cidade da cerâmica industrial, não é? Portanto, vai ser um momento para respirarmos cerâmica, digamos assim. E para valorizar aquilo que temos de bom, que a cerâmica foi de facto um período áureo, teve um período áureo e está a recuperar, felizmente está a recuperar. Falámos do Armazém das Artes, não sendo uma propriedade do município, é uma propriedade da família Aurélio, há aqui uma parceria desde há um tempo e torna-se também o Armazém das Artes mais um núcleo museológico que é aproveitado para várias circunstâncias. Isso é mais que um núcleo, isso é verdadeiramente um centro de arte. E é lindo. Nós, efetivamente, neste momento temos 2 museus, eu diria, se quisermos pôr a palavra como... as funções museológicas cumpridas, temos o Museu do Vinho de Alcobaça e temos o Museu das Máquinas Falantes. E depois temos um centro de artes fabuloso, que é o Armazém das Artes. Depois temos núcleos, de facto, muito bons e com coleções muito boas. O Armazém das Artes preenche, no fundo, eu penso agora é uma opinião estritamente técnica, preenche, no fundo, um espaço que faltava, que é o espaço de arte contemporânea, e sobretudo, preenche o espaço e dá-nos espaço. Com o Armazém das Artes, são cerca de 2.000 metros quadrados, que nos permite fazer muita coisa, ok? Depois é um espaço polivalente, tem auditório, tem salas que dá para fazer concertos, portanto, congrega. E em boa hora conseguimos, no fundo, eu acho que é o que faz sentido ainda por cima numa terra como Alcobaça, é de facto as entidades estarem a trabalhar em conjunto e estarem-se a ajudar mutuamente, etc. E dar-nos resposta, não é, para uma programação que nós tínhamos feito. No Museu do Vinho eu cheguei a fazer a exposição, por exemplo, do Thierry, da arte contemporânea, etc. Mas de facto faltava-nos um espaço, um centro de arte, e tendo aquele espaço em Alcobaça, parecia quase, sei lá, completamente esdrúxulo não termos aquele espaço disponível, não é? Agora, o espaço também tem ali questões que têm que ser melhoradas e tem que ser até questões ligadas à conservação, que eu sei que, sobretudo, a Maria Aurélio está a trabalhar muito, porque é ela, no fundo, que está a dar a cara pela gestão, e o próprio José Aurélio estão a trabalhar nesse sentido e é uma grande mais-valia para também aumentar esta oferta e esta dinâmica da cultura, das artes e das exposições e de tudo o que se possa ali fazer. Vejam que, só agora, Pedro, peço desculpa, diga. É um espaço que tem aquela dimensão que está ao lado do mosteiro. Okay? E bem situado. E dá ali 2 linguagens muito interessantes. Temos, digamos assim, a arte erudita, ou se quisermos a arte
clássica, não é? Juntamente com a arte contemporânea, e mais, portanto, temos ali uma conjugação no centro histórico muito interessante. E foi concebida por um grande artista, o que logo à partida... É uma peça de autor. Logo à partida é um sinal de um valor diferente, não é? Ora, também temos a Central da Confluência dos Rios, que é um espaço que... Um pequeno núcleo. Pequeno núcleo também, o que é que se pode ver ali? A Central foi um projeto iniciado pela Fundação EDP, que na altura teve porque a Fundação EDP estava a querer fazer uma rede de mini-hídricas, ou seja, de museus de energia, portanto estava a fazer e foi um espaço até que foi candidatado e teve esse apoio mas é um espaço muito pequeno, ou seja, mas é um espaço que historicamente é muito importante, porque marca o início da eletricidade em Alcobaça e marca a questão também do progresso que a Alcobaça sempre teve associado. A Alcobaça é muito interessante, eu já tenho falado isso noutras ocasiões, a Alcobaça esteve sempre na primeira linha do progresso. Depois tem dificuldades em manter essa linha ao longo dos tempos. Mas quando aparece qualquer coisa, a Alcobaça historicamente teve na educação, teve na indústria, teve na eletrificação do país, há uma série de... Eu estou sempre a esbarrar com esta situação, porque a Alcobaça de facto tem esta dinâmica inovadora e progressista até de fazer... Mas depois não sei se lhe dá preguiça ou se o que é que lhe dá, mas depois tem alguma dificuldade em manter, até porque é uma terra pequena, a gente não pode deixar de pensar nisso, está aqui, por cima, encravado em dois distritos, em dois capitais distritos muito importantes, portanto, não é, isso percebe-se, não é? Mas a Central Elétrica, como quase monumento histórico, porque é um sítio histórico, a definição da Central Elétrica, por isso é que há os monumentos e sítios, não é? Quando também há outra comemoração. Alcobaça é um sítio histórico, ou a Central da Confluência. E nesse aspecto, pronto, o espaço agora está a ser repensado, vai ter outra dinâmica numa parte, mas aquele núcleo expositivo e aquela, digamos assim, que as pessoas percebam como é que nasceu a eletricidade em Alcobaça, que é uma coisa que eu acho que não é de todo de ignorar, não é? Como é que nós temos luz, eu acho que é muito importante, e saber que Alcobaça teve nesse movimento de início desse processo. E a recuperação depois da Central Elétrica. E ela tentada encerrada por causa desse projeto que está a ser requalificação, mas que hoje está aberta para as pessoas visitarem. Okay? Pronto, é mais um local a visitar. Depois temos também a famosa e falada e celebrada Casa Museu Vieira Natividade Nunca Mais Arranca. Sabe alguma coisa sobre isso? Podemos perguntar-lhe se tem novidades? Não tenho novidades nenhumas. Mas já foi assinado um protocolo. Acredito que sim, mas isso é uma questão com o Ministério da Cultura. Acho que foi feita uma comissão, não é? Portanto, há uma comissão independente sobre isso, em que obviamente o município de Alcobaça participa, mas isso não está dentro da minha, digamos assim... Ainda não chegou assim. Ainda não sei se alguma vez vai chegar. Sim, pela velocidade que tem imprimido aqui. O que eu posso dizer sobre a Casa Museu Vieira Natividade, até porque fiz duas exposições sobre os Vieira Natividade, uma até na estação de Fruticultura e a outra até no Mosteiro de Alcobaça, na Alga Sul, é que de facto a coleção Vieira Natividade tem um espólio inacreditável em termos de... porque eu estou a dizer sabe isto, pelo menos como está esse espólio, as tapeçarias da Dona Irene Vieira Natividade, se estão bem conservadas, se estão todas... Terá a doutora Ana Pagará que responder. Portanto, não tem conhecimento está tudo, não, que eu tenho conhecimento daquilo que eu sei dos meus colegas, é que com certeza, não é? Nem quero acreditar que... Pois, agora há monumentos e monumentos, obviamente é uma entidade que nos merece toda a confiança e todo o respeito. E acredito que sim, que esteja perfeitamente... Agora, de contacto que eu tive, o que eu queria alertar é porque às vezes ouço alguns eruditos, entre aspas, se quiser, agora estou a ser um bocadinho mais ácido, é que às vezes dizem, aquela coleção não é assim tão interessante, aquilo até não sei o quê. Não. Se calhar nunca a viram. Não. Aquilo é extremamente importante em duas perspectivas. Na perspectiva quer nacional, porque tem artistas pela convivência do próprio, quer do Manuel Vieira Natividade, quer do Joaquim Vieira Natividade e do António Natividade, e depois toda a família que seguiu, obviamente, de nomes a nível nacional e de espólio que merece estar à exposição de toda a gente. E depois está ali a história de Alcobaça. A história moderna de Alcobaça está toda na Casa Museu Vieira Natividade,
Estamos a falar, sobretudo, do percurso feito pelo Manuel Vieira Natividade, que foi, no fundo, o primeiro homem que se dedicou à história local. E o primeiro a recolher coleções, e foi desde do Neolítico até, digamos assim, a questões mais contemporâneas. Depois há facetas de Manuel Vieira Natividade que estão lá na coleção e que nós até mostramos isso na exposição da Ala Sul, que já agora desenvolvi com a DGPC e com a doutora Isabel Costeiro, de quem eu mando os meus cumprimentos, mas que são coisas, por exemplo, as pessoas não sabem que ele foi o primeiro concessionário automóvel, normalmente a ser concessionário automóvel em Alcobaça, a Fiat, por exemplo. São curiosidades que é preciso mostrar ao público. Há uma série de coisas que pertencem ao plano até do, digamos assim, do senso comum, extremamente interessantes e que mostram mais uma vez aquilo que eu já disse há bocado, em que Alcobaça em certos momentos efetivamente marcou o passo, ou seja, marcou a sua estaca no progresso. Esperamos que a Casa Museu não mas demore. Obviamente eu tenho muita confiança nas entidades da Administração Central e do Ministério da Cultura. Mudou, entretanto, a entidade que toma conta. No dia que os técnicos da própria autarquia tiverem que participarão. Muito bem. Mas não está esquecido e não quisemos deixar de a lembrar neste dia. Fez bem, porque eu gostava de manter este alerta. Que às vezes hoje certas coisas, sabe... Isso ouve-se muita coisa, mas nem tudo nos entra no ouvido, evidentemente. Vamos então falar deste novo museu das máquinas falantes, onde estamos, sim, onde nos está a receber. Foi inaugurado no dia 25 de Abril, quando fez os 50 anos da Revolução, uma data muito a propósito, porque a rádio, como se sabe, transmitiu as senhas para avançar a Revolução. E sob o olhar de Thomas Edison, o inventor norte-americano que em 1877 inventou o fonógrafo e depois outros inventos, a lâmpada, o telégrafo, enfim, tanta coisa. O que é que ele não inventou? O que é que ele inventou? Foi um dos maiores inventores e me dizia que para ser gênio é preciso 1%, para os outros 99% ganham-se com trabalho e dedicação. Bom, vamos aqui sob o olhar de Edison. O museu nasce desta coleção do celense José Madeira Neves, que foi um funcionário da RTP. A Câmara Municipal adquiriu este espólio em 2009, recuperou este edifício onde se encontra, que era um antigo armazém, que muita gente conhece, lembro-me perfeitamente. O meu avô que trabalhou aqui muitos anos e em boa hora foi requalificado. O espaço, esta requalificação rondou os 400 e muitos mil euros, segundo se sabe. Dr. Alberto, como foi concebida esta estrutura museológica? Que critérios assentaram neste modelo de exposição? Que está aqui uma coisa moderníssima, muito bem concebida. Quais foram, então, os critérios e qual foi a ideia museológica que está por base deste museu? Nós tínhamos aqui logo 2 ou 3 condicionantes muito importantes. A primeira condicionante era os metros quadrados que tínhamos, que é a primeira coisa que o museólogo trabalha. Estamos sempre com a régua e o quadro na mão. No fundo tínhamos 320 metros quadrados para meter... Para vocês terem ideia, cerca de 5.300 peças cá dentro. Vocês não têm a ideia, que é a ideia fantástica que nós, alguns dos privilegiados, ou se calhar alguns que estão, se calhar a Piedade chegou a visitar o espaço na cela do Madeira Neves, e portanto, quem vê o espaço de Madeira Neves, a primeira coisa tem um impacto muito grande, porque os Madeira Neves não eram museólogos, mas Madeira um colecionador. E um colecionador quer mostrar a sua coleção, e quer mostrar tudo. Não há... E o princípio da museologia assenta em 2 coisas fundamentais. Assenta na seleção e na conservação, ou seja, e na comunicação, se quisermos. Podemos pôr aqui um terceiro ponto. E, portanto, são estes 3 pontos que nós temos que pensar. E tínhamos 320 metros quadrados, comunicar um património imenso e com um filão de tempo que percorre quase todo o século XIX e vai quase a todo o século XX, não é? Portanto... era uma grande exigência. E aí foi um trabalho quase mano a mano, digamos assim, entre mim e o arquiteto Rui Cruz. Até uma história engraçada sobre como é que o Rui Cruz entra nisso, por causa de um amigo próximo nosso
que é um grande desenhador, banda desenhada, que é o João Lemos, que disse sempre: vocês têm que trabalhar juntos, vocês não sei o quê, e assim nasceu um bocado a ideia, mas de facto aqui a questão era essa, portanto, resolver primeiro a questão do espaço, e a partir do momento que tínhamos a questão do espaço, resolver a questão do programa e do que é que queríamos comunicar. E tínhamos que comunicar 3 coisas. Tínhamos que comunicar a arqueologia do som, da tecnologia do som, estamos a falar, obviamente, dos fonógrafos, dos gramofones, das caixas de música. Tínhamos que comunicar telecomunicações e tínhamos que comunicar a rádio, que era o mundo dele, não é? O Madeira Neves era um homem da emissora nacional, era um homem que estava ligado aos gravadores, era um homem que era técnico de som e fazia as edições de rádio. Mas ele fez uma coisa fabulosa, muito deste espólio que está aqui vem do processo, digamos assim, de trabalho dele, do percurso de trabalho dele, mas ele depois quis saber mais para trás. Portanto, ele vai fazer todo ele um percurso de coleção da parte, no fundo, da arqueologia da tecnologia do som. É aí que ele vai para os Estados Unidos, etc., começar a comprar isso. E, portanto, tínhamos que resolver isto. E, tanto os conceitos, e depois tínhamos que comunicar isto de uma forma moderna. Portanto, tínhamos duas questões de resolver isto em termos de espaço, em termos de conteúdos e de comunicação. A primeira coisa, que é uma coisa que eu já tenho usado noutras exposições, que eu acho que é das formas, mas isso, outros colegas meus vão deixar outras coisas e até podem criticar. As cronologias, são 2 cronologias base, ou seja, temos uma cronologia da parte mecânica na parte de cima e outra da parte elétrica na parte de baixo. Quem tiver e quiser percorrer este museu, se ler as cronologias, fica, digamos assim, com os conteúdos para depois identificar tudo o que está aqui. E depois temos momentos chaves em que temos que comunicar. E depois tínhamos que comunicar isto do ponto de vista visual. Ou seja, tínhamos que apelar. Hoje os museus, aliás, hoje os museus são autênticos sex symbols, quisermos dizer, não é? A gente hoje vai ver um museu e ou ele é atrativo e sensual, ou a gente não... Vai logo, sai logo. A gente começa a ter dúvidas, não é? Ou então temos uma coisa como o Museu do Vinho, que é tão massivo e é tão incrível que nós até gostamos, porque não estamos a ser seduzidos, mas estamos logo a ser impactados, não é? Neste caso tínhamos que seduzir. Esta coleção seduz da maneira como está exposta e pelos dias que tem de funcionamento e pelos visitantes, seduz o visitante? Eu acho que sim, a gente ainda não fez, só para você ter uma ideia, a gente ainda não fez um mês, não é? Vamos fazer no dia 25 e já estamos com 1.600 ou 700 visitantes, ok? Se continuarmos nesta cadência, provavelmente vamos chegar ao fim do ano com 12.000, o que é um recorde em termos de museus em Alcobaça. Até podemos ter mais, vamos ver como é que isto corre, este é um museu inusitado. Até porque eu digo que podemos ter mais, porque ainda não, agora é que também estamos porque para o ano as escolas já entraram, por exemplo, tarde, não é? Porque isto já vem num período. Para o ano para setembro vamos ter as escolas. Os operadores também vão começar a conhecer isso e vão começar a marcar, já temos marcações, portanto... Já vamos falar também na parte turística, mas queria que me falasse deste conceito do museu. Este museu, quem entra aqui e o percorre como deve ser, com o circuito como deve ser, fica com a noção da história das comunicações, da evolução do século e meio, está aqui um século e meio. De história desta área, fica com essa noção da evolução? Eu quero acreditar que sim, foi para esse o trabalho, ou seja, começamos... Mas esse é o objetivo, que as pessoas percorram um espaço temporal, começa com a parte mecânica cá em cima e a parte elétrica cá em baixo, e que culminam na radiodifusão, digamos assim. Isto não quer dizer que mais tarde não vamos evoluir para outras... A nossa cronologia termina no Spotify, portanto, aquela cronologia, se calhar daqui a uns tempos vai ter que ser alterada. Mas é esse universo. Temos também dispositivos que são muito importantes, que são dispositivos áudio, portanto, logo na entrada temos ali vários dispositivos áudio, inclusive a Rádio Cister está bem documentada nesses dispositivos áudio. Que importância tiveram também as rádios locais aqui para enriquecer este museu? Muito importante, porque quando fazíamos um museu que, no fundo, aliás, este museu até foi conhecido muitas vezes pelo Museu da Rádio, não é? Sim. Vamos fazer o Museu da Rádio. Pensavam que era o nosso, da nossa rádio. No fundo. Não fazia sentido fazer um museu em Alcobaça da rádio em que as rádios não tivessem o seu espaço. Inclusive isto teve uma candidatura da Líder Oeste que tem a ver com o desenvolvimento regional
E, portanto, fazia todo sentido, ou seja, e isso até acho que nos ganhou pontos na própria candidatura. E foi logo contactámos as duas rádios, que era a Rádio Ester, que era a Benedita FM, para colaborarem connosco no sentido de vermos o que é que nos podiam ajudar, no fundo também a dar a conhecer o seu próprio percurso. E aí também há uma figura que eu gostava de enaltecer, que é o Rui Custódio, não é? Que esteve aqui a trabalhar comigo dia e noite, foi literalmente dia e noite. E esteve no seu mundo porque o Rui Custódio conhece esse tipo de coisas como ninguém. Mas, por exemplo, não nos fazia sentido estar a fazer um museu da parte de rádio sem ter o homem que fez a rádio ao base. Parecia-me uma coisa completamente tonta. Mas pronto, e o Rui felizmente foi de uma disponibilidade total, e obviamente que a gente houve aqui uma relação profissional aqui nisto, mas o Rui de facto é um elemento que vai ficar para sempre neste museu, quero acreditar nisso, não é? Portanto, sim. E portanto foi fundamental. E isto foi mesmo um trabalho, porque as pessoas falam no tempo que este museu demorou a ser feito. E falam-se dos anos todos, mas depois, para montar isto que vocês viram, foi literalmente em 3 meses. O que é uma loucura. Nós temos cerca de 1000 peças expostas neste museu. É isso que eu queria perguntar. Aqui dentro deste museu exposto ao público estão 1000 peças. E o resto do acervo, quantas peças ainda têm para ali? 4.300. 4.300. Dava para fazer mais 2 ou 3 museus. Há aqui componentes também temos que ver. Por exemplo, temos 3.000 discos. Sim, pois, claro. Também algum material que veio das rádios, quando havia o vinil, tudo isso está muito bem reservado e preservado. Qual é a peça mais interessante? Essa é aquela pergunta que toda a gente pergunta no museu, que o museólogo recusa-se a responder, não é? É aquela pergunta que toda a gente pergunta no museu. Qual é que é a Gioconda deste museu, não é? Exato. Toda a gente quer saber a Gioconda do museu. Eu não sei, nem vou querer responder, porque há tantas peças. Adoro todas, com certeza. Sim, isto é quase como forem nossos filhos, não é? Isto é quase como se forem nossos filhos. Eu não posso dizer que este Nordmente que está aqui ao nosso lado é mais importante que o fonógrafo Edison que está. Pois há aqui relações, qual é o mais antigo, qual é que é o mais bonito. Sabemos o mais antigo? O mais antigo? O mais antigo é o fonógrafo. É o fonógrafo. São os fonógrafos que nós temos lá, que são da década de 80 do século XIX. Mas isso não é importante, porque o museu trabalha num conjunto, ou seja, a peça mais humilde, que se calhar que está ali, que é uma caixa de agulhas, dá uma informação infinita sobre o que é aquela peça, ou seja, isso também é uma informação infinita do que é o nosso conhecimento do mundo. E, portanto, isto tudo conjugado, 1000 peças no fundo, num circuito de pensamento, é isso que nós temos que valorizar. Agora, eu gostava de deixar uma mensagem às pessoas. Vocês, quando forem ao museu, não pensam que... Porque eu sei que há sempre aquela atração. Vou ao Louvre, quero ver a Gioconda. Ou vou ver o Reich Museum, quero ver a Ronda da Noite. Não, vejam o museu é pensado em todas as peças que estão expostas. E todas têm a sua história, a sua evolução e o seu lugar próprio aqui neste museu. Rádios, porque há uma narrativa. Gravadores, microfones, caixas de música, fonógrafos, gravadores magnéticos, gafonolas, está aqui tudo. E está ali, na entrada, um cão de louça lindíssimo, pintado pelo nosso João Xavier. Exatamente, um abraço a ele. Um abraço ao João, com a grafonola, a ouvir a grafonola. É o Nipper, né? O famoso Nipper do Master Boys. E estão aqui peças lindíssimas, que toda a gente tem alguns aninhos, provavelmente usou ou conhece lá de casa. Há pessoas que querem ou que podem ter algumas peças que gostassem de doar ao museu. Falta aqui alguma coisa que fizesse mais sentido? No museu falta ser muita coisa. Pronto, mas há aqui alguma coisa... Em termos de peças. Há aqui alguma lacuna em termos de disposição? Há algumas, obviamente, eu não vou dizer que não, ou seja, nós tivemos de trabalhar com uma coleção que já estava, não é? Depois também tivemos a sorte de trabalhar com coleções das rádios, portanto, até que em algumas situações, por exemplo, compuseram algumas falhas, podia haver. Agora, isto era uma coleção de base,
portanto há aqui muitas coisas. Olha, eu gostava de ter o iPhone 1, por exemplo, que é o primeiro, Fica horrível, quem tenha um iPhone 1... Porque nós ali nas telecomunicações temos um bocado a evolução dos telefones digitais e dos telemóveis, mas falta-nos o primeiro smartphone, que foi o iPhone 1. Pode ser que alguém que está documentado na cronologia, está a ver? E que tenha e que possa... Nós recebemos bom grado. Nós estamos a receber... Este museu, inclusivamente, teve a possibilidade de integrar as reservas. Nós temos 2 reservas dentro deste espaço, uma reserva da parte mecânica e outra reserva da parte elétrica, se quisermos, que é maior, obviamente, e já estamos a receber objetos, há pessoas que já vieram doar. Obviamente estas reservas têm um espaço limitado, não é? Nós não vamos negar nenhuma peça, pois isso é um problema que se calhar eu tenho que resolver com o Sr. Presidente ou alguém, se começar a vir aí uma avalanche de peças. Mas quem quiser... São bem-vindas, obviamente têm que ser analisadas. Onde é que se dirige? Aqui ao museu. Obviamente têm que ser analisadas, claro, e ver. Claro. Mas provavelmente haverá por aí muita coisa que até era interessante ter aqui. Sim, a coleção do museu nunca está... É importante. Esse recebemos já de bom grado e ia direto para a exposição. Portanto, aqui o que prende os visitantes é a história, a evolução, o ver como é que era e como é que é, porque se há coisa que evoluiu imenso e rapidamente foram as telecomunicações. Sim, nós temos aqui objetos que dominam a nossa, ou seja, temos aqui a origem e o desenvolvimento de objetos que dominam o nosso mundo atualmente, não é? Temos a música, temos os gramofones que evoluíram para os giradiscos, que já estão a evoluir para outros, temos os gravadores que evoluíram para o MP3 e para o não sei o quê, portanto, temos todos esses. Depois este museu tem uma componente muito importante no contexto nacional, que é já uma rede destes museus, mas temos grandes museus, mas que estão separados em coleções. Temos um grande museu da música mecânica, em Palmela, temos um museu da RTP e da RTP que é só da parte de rádio e televisão, temos o grande museu das telecomunicações, que é só das telecomunicações. Este museu congrega estas 3 vertentes, que estão irmanadas, num certo sentido, não é? Ligado à questão. Contou uma história, digamos assim. Pronto, e é o único no país nesse aspecto, porque tem estas 3 componentes interligadas. Dr. Alberto Carreira, agora eu gostaria de lhe perguntar o que é que se pode fazer ou deve fazer para fazer um plano de promoção a este museu, para que os turistas o visitem, para que seja integrado nos roteiros. Está-se a fazer algum trabalho nesse sentido, esse tal plano de promoção, porque isto é uma coisa que tem que ser, é digna de ser visitada. O museu também ainda é bebê, não é? Sim, agora está, nós pensamos logo em grande. Mas nós pensamos logo em grande, cheira a novo ainda. Não, mas sim, o Sr. Presidente e os gabinetes de comunicação e a estrutura do município está a trabalhar nesse aspecto, desde logo na comunicação exterior, não é? Ainda vai haver aqui uns upgrades que vai haver na comunicação direta que temos do edifício. Este museu foi feito um bocado sob pressão, porque o Presidente perguntou-me, então abrimos dia 25 de Abril, eu por acaso até pensei abri-lo hoje, mas eu nunca nego desafios, portanto o Sr. Presidente percebi que queria um dia 25 de Abril e fomos para o 25 de Abril, não, sem medos, portanto... Agora, há uma série de coisas que têm que ser, digamos assim, os chamados upgrades que têm que ser feitos. Não é só em termos de promoção, em termos de comunicação, da própria exposição. Portanto, são coisas, melhorias que vão ser feitas. Mas pronto, agora estamos a questão bilingue também que vai entrar, que é muito importante também, que depois também entronca com a... Temos aqui um ponto que acaba por ajudar, que é o turismo aqui sediado no próprio museu, que ajuda logo... Bem situado também aqui... Estamos num pleno centro histórico, estamos no circuito do museu, do mosteiro. Portanto, vamos avaliando a situação. Para já os valores parecem bastante positivos. Parcerias com agências de turismo. Este museu está digno de ser visitado, muito bem concebido, muito moderno e... Tiro-lhe o meu chapéu, não tenho, mas se tivesse, tirava-lhe o meu chapéu. Mas o trabalho não foi só meu, é? O seu trabalho, o trabalho de toda a equipa que concebeu e levou a bom porto este lindo museu. Visitas de terça a domingo, das 10 às 12h30, das 14 às 18, por enquanto são grátis. Por acaso até estamos a estender até às 13 horas. Pronto. Mas por enquanto são grátis, futuramente serão pagas, por enquanto são grátis. E aqui está, 1,5 século de evolução dos equipamentos radiofónicos, é um polo de atração novo. Dr. Alberto Guerreiro, faça aqui um convite. Para já, parabenizo
por este trabalho a si e à sua equipa. É um homem paciente, como disse que um museólogo tem de ser, mas aqui teve um bocadinho de aceleração para abrir isto a tempo do 25 de Abril. Sim, ainda bem. Convite faz aqui aos não placenses e não só. No dia 2 faz sentido convidar as pessoas a irem aos museus. A todos, pois. Todos, vejam o programa municipal, vejam outros museus também, todos os museus são bem... há outros museus até que estão aqui na terra que não são municipais, portanto devem estarem atentos, o próprio mosteiro. Portanto, a primeira coisa, vão aos museus. Os museus são espaços de cultura, são espaços de comunicação, são espaços que normalmente vemos coisas que já não estão à mão, digamos assim. Ainda que também, felizmente, já estamos a trabalhar os museus até das realidades futuras, o que é ótimo. A primeira questão é ver isto. Eu, obviamente, convido a estarem também na exposição de hoje à tarde, às 15 horas, que é um momento, acho que vai marcar até a questão do panorama da cerâmica, mais uma vez. Vão visitar os núcleos, os outros núcleos, e venham visitar este museu. Este museu lê-se por ele próprio. Tem os museus como o museólogo, os visitantes dos museus como os museólogos têm que ter paciência, têm que ir ver, desfrutem. Os museus não é para andarmos a correr, os museus é para irmos ver e desfrutarmos. Há pessoas que estão em museus e demoram 1 hora a olhar para uma peça, como já me aconteceu a mim. O museu é um local de aprendizagem e de conhecimento, de reflexão e de pensamento e de observação. Exatamente. Não é? E cada vez mais são espaços de resistência. Sim. Sabe porquê? Porque de facto a memória está a evoluir de uma maneira fantástica, cada vez mais estamos ligados ao digital, o analógico é muito o que está aqui, está qualquer dia... Preservemos a memória, que é importante. Porque... E a própria rádio, temos de ter atenção. É verdade. É que se não conhecermos o passado, também não compreendemos o presente. Sim, mas também não vamos ficar ligados ao passado só. Não, mas temos que o compreender. Sempre ligados ao futuro. Sempre. Mas acho que é muito importante termos esse saber contato. O que se passou. Sabe, eu vou só para terminar a dizer que estes museus, como o Museu das Máquinas Falantes, têm uma grande vantagem, que são museus que eu chamo de realidades próximas. Porquê? Que são coisas que existiam há 50 anos, muitas delas, e que de repente desapareceram num ápice porque a tecnologia está a evoluir, e ainda bem, o progresso, etc. É das coisas que mais evoluem. E depois o que é que permite? Permite é que os avós expliquem o museu aos filhos e que os pais expliquem os museus os avós expliquem aos netos e os pais aos filhos. Porquê? Porque trabalharam com isto e tiveram isto. Muitos dos avós tiveram estes rádios, muitos do nosso público dizem, tinha isto em casa e trabalhava e ouvia isto, ouvia a rádio. Portanto, são museus, os museus que estão ligados à arqueologia industrial ou à técnica, como são chamados estes, são museus próximos, porque as pessoas quase por si conseguem, os mais velhos conseguem explicar aos mais novos. Dr. Alberto Guerreiro, os alcobacenses têm aqui um espaço de excelência, um trabalho de excelência, e espero que o aproveitem e usufruam. E hoje, que é Dia dos Museus, Dia Internacional dos Museus, aproveitem e sigam muito obrigado o Dr. Alberto. À oportunidade que a Sister FM e a Piedade nos deu para divulgar os museus e este em particular que é bebê ainda. É bebê, mas é um bebê já com muita maturidade. Foi o Publicamente de hoje, um programa então da Sister FM com a Piedade Neto, Patrícia Raimundo, o nosso Emanuel Moura na técnica, com um conjunto de jovens que está aqui a estagiar connosco e a quem eu agradeço a atenção. Obrigado. Bom Dia dos Museus. Obrigado.